Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar esse vídeo aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o PL 2630 de 2020, de autoria do senador Alessandro Vieira, do Partido Cidadania, que, a meu ver, tem algumas limitações ali à liberdade de expressão, de manifestação de opinião, de pensamento. Portanto, para contribuir para o debate da construção legislativa, a gente vai trazer aqui alguns pontos. De início, eu lembro vocês que no site do Senado Federal, se vocês colocarem lá PL 2630, existe um campo em que você pode mandar as suas sugestões legislativas. Isso foi muito importante na elaboração da lei, que é o Marco Civil da Internet, na Lei Geral de Proteção de Dados. Portanto, é a real participação popular na elaboração de leis. Então, fiquem à vontade aí para enviar aos senadores e deputados as suas sugestões. Bom, de início, o que é que eu queria trazer? A Constituição, ela tem um vasto sistema normativo que assegura a mais ampla liberdade de manifestação de pensamento, de opinião, a liberdade da atividade artística, intelectual, científica, de comunicação e a liberdade de informação jornalística e de imprensa, vedada toda e qualquer forma de censura. Isso está lá no artigo 5º, inciso 4, inciso 9 e no artigo 220. Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência, os precedentes do STF. Todos eles são no sentido de que a liberdade de expressão é um sobredireito da personalidade, ou seja, quando ele está em colisão com outros direitos, ele, em regra, tende a prevalecer, ok? No âmbito da jurisprudência também dos tribunais internacionais, a grande predileção é de se conferir essa proteção à liberdade de expressão. Por quê? Porque uma sociedade com a liberdade de informação enquanto um direito de buscar, de ser informado, de se informar, ela se torna uma sociedade mais empoderada, uma sociedade que conhece o seu passado, conhece a sua memória, conhece os erros praticados e possa construir o seu presente e o seu futuro. Então, quanto mais desenvolvida uma sociedade, mais se pode dizer que ela tem acesso amplo às informações, tanto da administração pública quanto a dados. Então, conhecer de forma crítica essa memória significa construir a personalidade individual e a personalidade coletiva de uma sociedade. Significa você produzir cultura, significa construir as suas formas de fazer, viver e criar. Portanto, conhecer quem foram os colonizadores, os colonizados, os nossos povos tradicionais, os seus costumes, a sua cultura, constrói a sociedade que nós vivemos. Então, em rápida introdução, essa é a importância de um país que assegure efetivamente a liberdade de expressão e de manifestação de opinião. Bom, é por isso que eu trago essa grande preocupação em relação a esse projeto de lei intitulado Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. O artigo 1º diz o seguinte, que a lei ela busca trazer transparência nas redes sociais e serviços de mensagens privadas na internet para desestimular o seu abuso ou manipulação com potencial de causar danos individuais e coletivos. Então, o objetivo da lei, na verdade, é fortalecer o processo democrático por meio do combate à desinformação e fomento à diversidade de informações no Brasil. O artigo 3º ainda diz o seguinte, que a lei busca maior transparência sobre conteúdos pagos disponibilizados para o usuário. E, por fim, afirma que é objetivo desencorajar o uso de contas inautênticas para disseminar desinformação nas aplicações da internet. Até aí, tudo bem, a lei acaba que tem alguns objetivos legítimos. O problema é como isso é instrumentalizado. Bom, a lei traz uma série de responsabilidades aos provedores de conteúdo, aos aplicativos. Inclusive, prevê que esses provedores de conteúdo terão a responsabilidade de verificar
a veracidade, a legitimidade dessas informações. Prevê, inclusive, que algumas pessoas jurídicas de direito privado sejam verificadores de fatos independentes, ou seja, terão uma aptidão, um poder de realizar, segundo a lei aqui, a verificação criteriosa de fatos de acordo com os parâmetros e princípios dessa lei. Ocorre, meus amigos, que aqui a gente vai outorgar a uma pessoa jurídica de direito privado a possibilidade de fazer censura privada, algo que, como a gente viu lá no artigo 220, é vedado, é proibido pela Constituição. A possibilidade, claro, de você verificar contas inautênticas e redes de disseminação artificial de conteúdo. O problema é que nós temos no sistema outras leis que tratam sobre isso. E aí eu cito o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, a própria Lei das Eleições, o próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, essa lei aqui, esse projeto de lei, ele prevê, por exemplo, aqui no artigo 13, que os provedores de aplicação, como o WhatsApp, ou o Facebook, ou o Telegram, só poderão autorizar o envio de mensagens a no máximo 5 usuários ou grupos, bem como o número máximo de membros de cada grupo de usuários, limitados a 256 membros. Veja que o Estado aqui, ele começa a regular quantas mensagens você pode encaminhar e para quantas pessoas você pode encaminhar. Então o grupo só pode ter no máximo 256 pessoas e você, enquanto usuário, só vai poder encaminhar 5 mensagens. Em período eleitoral, o artigo 13, parágrafo 1º, traz aqui que esse encaminhamento fica limitado a uma única mensagem, ou seja, o número de encaminhamentos de uma mesma mensagem fica limitado a no máximo um usuário ou grupo. Então vejam vocês que a política hoje ela não se faz mais como antigamente, através de showmícios, santinhos, panfletos, cartazes. A política migrou hoje para a internet. Então qualquer pessoa hoje munido de um aparelho de celular conectado à internet é um produtor de conteúdo político. E o Estado, a meu ver, nessa lei, ele estaria aí de forma injustificada e desarrazoada, limitando excessivamente a liberdade de expressão do usuário, do cidadão. Vejam vocês que, neste caso, o Facebook, ou o WhatsApp, ou o Instagram, quando ele limita isso, ele poderá, inclusive, direcionar as eleições presidenciais do Congresso Nacional, porque ele fará esse controle privado do conteúdo que vai ser pulverizado nas redes sociais. Não estou dizendo aqui que não deve haver controle em relação a robôs ou computadores que são responsáveis por disseminar mensagens automáticas. Não, mas isso já vem previsto na Lei das Eleições e em outros instrumentos normativos. Ele, a meu ver, isso tem que ser verificado eventualmente numa ação de impugnação eleitoral, numa ação de impugnação de candidatura, não aqui como responsabilidade dos provedores de conteúdo ou de aplicações. Por quê? Da forma que está aqui, os provedores eles serão verdadeiros atores de censura privada. Quem fiscalizará essas aplicações, esses aplicativos? Ou seja, quem vai dizer o que é informação e o que é desinformação? Você, em uma matéria, em um conteúdo divulgado, propagar que em uma manifestação popular havia 30 mil pessoas quando havia 100 mil, isso é desinformação? Você propagar que uma manifestação ela era antidemocrática quando ela era pacífica, mas havia pequeno grupo de pessoas ali que defendiam atos antidemocráticos, isso é fake news? Você defender que uma manifestação, outra, também pacífica, mas que ao final teve depredação ou outros atos de violência, é uma manifestação democrática ou antidemocrática, isso é fake news? Bom, a própria Bíblia, né, traz em um capítulo, no livro de João, um verso em que questiona-se que és veritate, o que é verdade. Portanto, eu acho muito temerário transferir
aos aplicativos, aos provedores de conteúdo, essa responsabilidade. A lei traz diversas sanções para os provedores que não fizerem corretamente esse controle: multa, advertência, suspensão temporária e proibição de exercício de atividade no país. Exige também que os provedores eles apresentem relatórios periódicos sobre o número de contas suspensas, excluídas, retiradas aqui no Brasil, e comparação também com outros países, contas fora do país. A meu ver, esses relatórios que já poderiam ser solicitados através da Lei Geral de Proteção de Dados vão ensejar uma atuação mais fervorosa, claro, dos provedores, até porque eles precisam mostrar esse trabalho, mas, por outro lado, para o cidadão vai significar uma grande limitação à sua liberdade. Meus amigos, como eu falei, a liberdade é um bem maior que nós temos, muitas vezes maior que o bem jurídico vida. Portanto, é necessário que fiquemos muito atentos com todo tipo de legislação de um Estado que quer ser patriarcal, controlador e quer regulamentar o que nós possamos dizer ou expressar em veículos de comunicação social ou na internet. Tá bom? Então, essas eram algumas considerações que eu queria fazer sobre a lei da fake news. Um grande abraço.